Eu cheguei a ouvir uma vez, nós chegamos a ouvir, interessante, até uma coisa que até é difícil de acreditar. Um indivíduo diz assim, olha, está faltando transparência na inteligência. Eu falei, como é que vai faltar transparência na inteligência? A inteligência é uma atividade sigilosa por natureza. E até no direito de guerra. Você sabia que o espião, na guerra, ele é reconhecido? O trabalho dele é legitimado? O espião é uma das profissões mais antigas do mundo, né? A espionagem, né? Então, o direito humanitário, o direito de guerra, ele é tão realístico e tão factual que ele diz, olha só, eu não vou condenar a espionagem pela espionagem. Eu sei que ela existe. E ela pode, muitas vezes, ajudar o Estado em muitas situações. As maiores operações de espionagem do planeta nunca foram reveladas, né? Cai ali o sigilo, como foi aí até o filme, né? Que passou do Argo, né? Que ganhou até um prêmio lá, o resgate dos sequestrados na Embaixada do Irã, né? A Embaixada Americana no Irã, lá na Revolução dos Ayatollahs, né? Ganhou até um prêmio, um Oscar. Aquilo ali foi revelado porque passou o sigilo ali imposto pelo Estado norte-americano. Mas as maiores operações, elas é como árbitro de futebol, né? Se ele não é notado, é porque a coisa está funcionando. Se ninguém sabe o que aconteceu, é porque a operação funcionou, né? E aí você entrar numa máxima de que a espionagem não existe, ela não acontece. O que o direito fala? Olha, o espião ele pode fazer o trabalho dele, desde que ele esteja fazendo um trabalho de coletar informações. Se ele usar aquele status dele disfarçado para poder usar a violência, usar a força e com isso causar dano, ele não vai ter o status de combatente, não vai ter o estatuto do prisioneiro. Ele vai ser julgado e na maioria dos países a espionagem é condenada, o tipo penal é muitas vezes morte, né? É alta traição. E o direito diz o seguinte, entre, espione e volte para as linhas. Se você for bem sucedido, depois se você for preso, você está imune. O cara não pode fazer entrar nas linhas inimigas, usar o armamento dele, cometer determinados atos letais e depois alegar que estava usando o status de espião. Nesse sentido, você já vê que o 007 não é um espião clássico, né? Ele não tem a cobertura, né? É um personagem de ficção que foi criado com 2 zeros ali, permissão para matar, que não tem legitimidade no direito humanitário. Né? E o que a gente diz para a tropa, né? Tropa regular. Para você não ser considerado espião, o que você tem que fazer? Você tem que entrar nas linhas inimigas, uniformizado, e se distinguir o tempo todo como combatente. Vá, colete ali o seu dado, veja onde o inimigo está posicionado, a arma que ele tem, você está tranquilo. Se você botar uma roupa civil, se misturar na população, for capturado, você vai ser condenado por espionagem. Porque o espião, se ele voltar às linhas dele, beleza, mas se ele for pego sem se distinguir no meio da população, usando esse status, ele vai ter problemas, né? Isso a gente estuda e leciona nas escolas para que, principalmente os operadores de forças especiais, né? Que é uma categoria muito nobre, né? De profissionais, né? De difícil formação, de difícil emprego, né? Os operadores de forças especiais, muitas vezes, pela natureza do trabalho, precisam, né, se misturar na população civil e fazer ali, fomentar, né, montar uma força de guerrilha para poder atuar em prol do Estado ao qual eles estão vinculados. Então é preciso tomar muitos cuidados com isso, né? A gente sempre tem isso, leva isso muito a ferro e fogo, né? De você estar sempre se distinguindo, né? O FE eu digo que na guerra, todo decisor, isso a história mostra, né? Todos os conflitos, Glauber, em que houve uma dúvida entre bombardear um objetivo e mandar um operador especial para cumprir a missão, a opção foi por bombardear. E por uma razão muito simples, né? Os forças especiais são profissionais muito especiais, como o próprio nome já diz, difícil formação, alta capacitação no nível estratégico, né? E você empregar uma tropa assim, você precisa estar muito certo de que o objetivo vai compensar estrategicamente. A operação que neutralizou lá o Osama Bin Laden, né? Sim. Foi o time 6 para lá. Consta que, nós não sabemos, mas consta que lá daqueles fuzileiros que acabaram depois escrevendo o livro, teve até uma repercussão, houve uma fase do processo decisório entre bombardear aquela casa ou ir até lá com o time 6 do Navy SEALs, né? E a opção foi, sim, de maneira muito excepcional, foi mandar o time 6, né? Felizmente, o prejuízo foi um Black Hawk que caiu, né? Mas a missão foi cumprida.
É a única vez na história, antes desse episódio, né, na Segunda Guerra Mundial, em que esse dilema, que eu chamo de dilema bombas versus comandos, né? Quando você está no dilema, eu bombardeio ou eu mando tropas por terra, né? A única vez em que isso optou por mandar tropas de comandos, morreu todo mundo. Hitler estava avançando ali com a produção de armas nucleares dele, né, na Segunda Guerra, a fábrica de águas pesadas na Noruega ocupada. E os britânicos enviaram forças especiais com parapente, com paragliders, né, com aeronaves, aviões sem motor, né, que eram planadores, estava tentando lembrar o nome. Planadores, pousaram e tal. Os sentinelas da base viram e aí houve uma reação e morreram todos, né? Então são tropas muito, muito difíceis de empregar. Então você veja que esses dilemas, né, de inteligência estão sempre presentes, né? Quer na paz, quer na guerra. Né? E quando tu citou o time 6 ali, né, que ficou, realmente teve muita repercussão, na sua leitura é porque a confiança no êxito era muito grande. Muito grande. A ponto de você arriscar esse material. Mas também teve foi muito simbólico, né? Muito. Se fosse só um bombardeio, não teria tanta repercussão e tanto imposição de poder, né? Que foi o caso de chegar lá e cumprir o objetivo, né? E outra coisa, além do que você falou, a certeza da eliminação. Porque o bombardeio, ele poderia estar num bunker ali, poderia estar no banheiro, a bomba podia cair em outro lugar, não poderia dar errado. Sim, o nível de certeza, quando o nível de certeza vai muito lá em cima, você precisa, a inteligência atua, né? Você viu lá o filme, né, Zero Dark Thirty, na Hora Mais Escura? Como é que foi o processo da inteligência ali? Quanto tempo levou ali para a analista conseguir convencer a inteligência de que ele estava na casa, que ele morava lá, que a mulher dele estava lá? E foi tão arriscado, a matriz de risco foi lá em cima, cara, o cara estava morando do lado das agulhas negras deles, da Academia Militar das Agulhas Negras do Paquistão. Ele estava dentro do Paquistão, a AMAN deles era... Quer dizer, os cadetes todos estavam na academia, tanto é que a ideia era chegar ao Black Hawk, silenciosamente pousar, eliminar e voltar. Caiu um Black Hawk. E aí foi o que chamou a atenção, eles explodiram o Black Hawk para não deixar para trás, foi quando foi um imponderável ali, né? Se aproximaram ali os militares da academia, mas eles, para ter certeza, eles foram lá e a decisão que foi tomada, né, foi para evitar que se tornasse uma peregrinação ao local, né? Até hoje não se sabe onde foi no mar, né? Foi o sepultamento no mar para evitar uma peregrinação. Pois eu ia te fazer essa pergunta, né? De como que isso foi de fato, né? Porque gera muita curiosidade e até dúvida em relação a isso, né? Sim. Então, essa é a versão oficial. Bom, a gente... acho que nunca vai se saber, né? Isso está no nível de segurança nacional que, inclusive, supera muitas barreiras vamos traduzir, de LGPD nossa, né? De Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso os Estados Unidos vão conduzir como um top secret ali durante muitos anos, né? Para poder revelar. Houve versões de supostos participantes que relataram como foi, né? Mas você veja que até o filme, que tentou ser bastante fidedigno, nessa cena ali, eles deixam meio no ar, né? Eles não... Parece que uma das esposas se colocou na frente e aí ela foi morta, enfim, não vai se saber, na verdade, como aconteceu. O fato é que ele foi neutralizado naquela operação com um risco enorme. Você imagine se o outro Black Hawk da pane na saída, e os operadores do time 6 estão lá dentro. A academia paquistanesa já tinha mobilizado ali, cercava eles ali, né? E o que ia acontecer, né? Então, o risco elevadíssimo, né, de você, do ponto de vista, inclusive, moral, né? De você poder justificar que você é uma tropa. Se uma tropa daquela natureza passa por um percalço desse enfim, não tem sucesso, você imagina como é que não está o restante da tropa, né? A análise que já se faz, né? De termos de... Por isso é que o emprego de FE é sempre muito sensível, né? Está sempre no mais alto nível decisório, você tem que raciocinar sempre como vai, tem que ser alvo de alto valor estratégico, né? Para que não haja aí essas questões. E do contrário acontece também, né? Tanto é que os Navy SEALs são extremamente respeitados e exaltados, Sim. passando até por esse episódio, né? Sim.
Sim. Então, depois disso, o nome, a marca... O mito, né? O mito. É o mito que fica, né? As grandes forças de operações especiais do mundo se formaram em mitos, né? Você tem lá os Spetsnaz da antiga União Soviética, até hoje existem várias lendas em torno da formação deles, né? Eu tive a oportunidade de servir em Angola, né? Com as forças de paz no contingente brasileiro, que teve lá em 96, fiscalizando o acordo de paz, né? Então a gente conversava muito com os ex-combatentes. Angola ficou em guerra durante 20 anos, né? A base brasileira era dentro de um regimento das Forças Armadas angolanas. A gente conversava, os sobreviventes ali, o comandante, né? Almoçava conosco e comentava como era a formação das Forças Especiais angolanas, né? Assim, o limite extremo da superação, né? Enfim, porque você vai precisar passar por isso, né? Na execução ali da atividade, né? Então, o que diz lá o tribunal? O tribunal diz o seguinte, olha, então são 2 parâmetros. Intensidade e nível de organização das partes. Então, você vai no nível de organização, ele pegou lá, julgou um caso de um grupo armado sérvio e falou assim, isso aqui é um grupo armado organizado, ou chamado não estatal. E ele foi lá, na investigação, para a decisão lá do tribunal, e viu o que aquele grupo tinha. Foi em outro grupo e viu o que aquele grupo tinha. E chegou à conclusão, a jurisprudência foi construída nesse sentido, são alguns elementos que precisam estar ali, todos eles ou parte deles, para poder caracterizar. Um grupo armado. Um grupo armado não organizado. Tá. Desculpa, um grupo armado não estatal, também chamado de grupo armado organizado. Tá. É diferente de crime organizado. Tá? A gente tem a lei dos grupos, organizações criminosas, não é disso que nós estamos falando. É o grupo armado não estatal, vamos dizer ali o Hamas, dizer ali o Hezbollah, vários grupos ali no Congo, no Sudão, que atuam ali. Esses elementos têm que estar presentes. Os caras têm que ter condições, tem que ter uma hierarquia definida, tem que ter uma cadeia de comando, ele tem que ter um mínimo de disciplina para poder a violência não sair do controle. Senão sai um bando de fascínoros em cada direção e tem que ter alguém responsável por esses caras. Sim. Um QG, talvez, uma base para poder... Alguém que fale por eles. Você vê o Hamas? O Hamas tem porta-voz, né? Sim. Embora esteja exilado lá no Catar, mas ele fala pelo grupo. Fala só, eu não vou aceitar isso, exigimos isso, né? Então ali estão presentes esses requisitos, né? Quando você vai e analisa no Brasil determinados grupos armados... de criminosos, você até encontra alguns desses elementos. Você pode até fazer um estudo profundo, né? E várias organizações que se dedicam a esse estudo fazem essa análise. Então, isso um pouco que alimenta olha, mas nós temos uma vertente, olha aqui, está tão organizado, né? Pois é. Parece exército. E eu até vi bastante do que você falou. Tem um grupo, eles seguem uma liderança, eles têm ali essa cadeia de comando... estão fortemente armados. Tudo que você elencou agora, eu só não encontrei o elemento do porta-voz, falar em nome do grupo. Falar em nome do grupo. Mas, por exemplo, nas Farc, isso existia. E nem por isso era considerado... O Estado, veja bem, o Estado colombiano não reconhecia. Exato. Mas o olhar do Comitê Internacional é que ali estava tendo um conflito armado. Sim. De natureza o quê? Não internacional, dentro do Estado. São 2 tipos de conflito, né? Perfeito. E aí a gente deu no início o exemplo dos 2. Rússia e Ucrânia, conflito armado internacional. Israel, Hamas, conflito armado de caráter não internacional, dentro do Estado. Muito embora, veja que interessante, o promotor do TPI agora, do Tribunal Penal, denunciou tanto líderes de Israel quanto líderes do Hamas, né? E na denúncia, ele elencou 2 conflitos acontecendo ali, ele elencou um conflito não internacional, Israel-Hamas, e elencou um conflito internacional, Israel-Palestina. Pois é. Suposto Estado palestino. Você pergunta por quê? E a resposta é: o direito internacional é um direito politizado por natureza. O direito internacional não opera por imposição, opera por coordenação. Então os Estados têm que conversar, têm que se manifestar em determinadas situações. Você lembra que recentemente alguns estados importantes, Espanha, Irlanda, salvo outro juízo, e Noruega, reconheceram um suposto Estado palestino ali? Pois é, mas aí no conflito, né? Reconheceu a causa, né? do que conflito. Existe um Estado palestino ali.
O TPI, ele não vai ser... não vai influenciar e não vai ter um poder determinante sobre a soberania dos Estados. Israel não reconhece a jurisdição do TPI, a Rússia não reconhece, os Estados Unidos não reconhecem. Por quê? Porque julgam que eles têm condições, né, de fazer o julgamento de eventuais crimes de guerra, não reconhece a jurisdição. O Putin está com o mandado de prisão expedido, né, por supostamente ter sequestrado, né, ter desviado crianças, né, órfãos ali da guerra para dentro do território russo para afastar ali das origens ucranianas, né? Tem um mandado em aberto contra ele. Tem repercutido isso aí porque a reunião dos BRICS, lembra disso aí? Reunião dos BRICS, a África do Sul assinou o TPI, né? O estatuto. O que o TPI diz? Olha, se você assinou, se algum Estado nós estamos atrás, algum indivíduo, porque o TPI só julga pessoas, ele não julga Estados, né? Mandado contra o Putin. Se ele pisar na África do Sul, o que a África do Sul tem que fazer? Prender e mandar para a Haia para ser julgado. Ele foi na reunião e não aconteceu. Não, ele fez remoto. Ah, tá. Não arriscou. Mas, recentemente, houve de novo essa possibilidade, está sendo discutido, inclusive, de vir ao Brasil. Né? E já houve manifestações de um lado e de outro, Itamaraty já se posicionou, enfim, a questão fica em aberto. Aí você pergunta, porra, mas então, cara, para que adianta um Estatuto de Roma, para que adianta um tribunal penal, se o que vale é a força, se o que vale é o poder, né? É muito fácil, alguns dizem, né? Você emitir uma ordem de prisão contra um Estado falido, como o Estado lá na África, né? Em que o ditador, ou enfim, o líder daquele Estado vai acabar sendo preso eventualmente e tal. E a resposta para isso é que o processo civilizatório exige isso. Isso não começou de agora, né? Na Primeira Guerra na Primeira Guerra Mundial já se tentou enquadrar ali os alemães em relação a crimes que tinham acontecido por guerras de agressão, né? Indivíduos a coisa foi sendo construída, veio depois Nuremberg, veio tribunais de exceção em Ruanda, tribunal na ex-Yugoslávia, tribunal de Serra Leoa, e nós chegamos a esse instrumento que é o Tribunal Penal Internacional. A maior parte dos países do mundo segue o tribunal, né, e reconhece a jurisdição. O Brasil não apenas reconheceu, como inscreveu na Constituição, assim, do que eu tenho conhecimento, é o único país que fez isso, né, na sua reforma constitucional. À época, inscreveu na Constituição o parágrafo 4º do artigo 5º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. A palavra é submissão, né? Bastante importante. Logo, né? se o Putin pisar aqui, teria que ser preso. Supostamente. Obrigatoriamente. Supostamente. Senão estaria descumprindo a Constituição. Aí você diz, olha, mas o Tratado Internacional eu preciso cumprir, mas assim, a minha soberania pode decidir não cumprir. Ok. Mas no plano internacional existe um princípio, que é o princípio latim, né? Pacta sunt servanda. Os tratados têm que ser cumpridos, de boa fé. Né? O Brasil tem muito respaldo nisso, sabe? O Brasil assinou todos os tratados de direito de guerra, todos. O único que ele ainda está num processo decisório, tem questões aí envolvendo outros parâmetros, né? É o que bane munições fragmentação, munições clusters, né? Aquela munição que é uma bomba grande que abre no ar e cai várias bombas pequenas, né? E lá no conflito russo-ucraniano rolou bastante. Não só rolou, como os Estados Unidos mandaram munição de fragmentação, algumas delas produzidas no Brasil. Mas no início, né? E aí a comunidade internacional se manifesta, aí o que o Estado diz? Eu não assinei o protocolo. Para mim, isso não se aplica, né? Sim. E o que resta é a comunidade internacional se mobilizar e o Comitê Internacional tentar fazer, olha só, isso aí viola um princípio do direito humanitário, que é o princípio da limitação. Você tem que limitar os efeitos das armas que você usa a quem você vai combater. Se você lança uma bomba dessa, que abre no espaço, no ar, e pega indiscriminadamente quem vai se machucar, quem vai ser alvejado, você está violando um princípio. Então, essa munição não pode acontecer. Várias munições foram banidas ao longo da história. Meu amigo, quando você falou sobre grupo armado, né? Tu já deu uma aula pra gente aí para diferenciar esses conflitos, intensidade. Sim. E aí ficou bem nítido a situação aqui do Rio de Janeiro, embora a percepção, né,
da população, acho que aqui no Brasil é muito comum, isso que nós já falamos, que é uma guerra não declarada, né? Sim. Inclusive, você citou a Colômbia, que ficou 40 anos ali naquele enfrentamento com as Farc, né? E não reconheceu. O que vai caracterizar para você reconhecer, diferenciar um grupo armado ou um grupo armado, sim, de fato, de um grupo de traficantes uma facção criminosa, exato. Então. Porque nesses 100 conflitos que tem pelo mundo aí, boa parte é porque reconhece que é um grupo armado. Boa parte não, na totalidade, né? Sim. Que é um grupo armado e que aí tem aquele aspecto também de revolucionário e tal. Essa é a questão de querer tomar o Estado e ter uma liderança, uma governança. Por favor. Então, bom, em primeiro lugar, é interessante caracterizar o seguinte: esses parâmetros, né, que eu citei, que eu vou reforçar de novo, eles são oriundos da doutrina e da jurisprudência do direito internacional, né? Então, eles vêm lá, principalmente dos julgados do Tribunal Penal da ex-Iugoslávia, né? O Tribunal Penal da ex-Iugoslávia se debruçou em muitos casos e hoje do ponto de vista jurisprudencial, ou seja, decisões de tribunais, é o que dá o norte, né, para essa conceituação. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que fica em Genebra, na Suíça, não é o mesmo que Cruz Vermelha, né? Cruz Vermelha, nós temos aqui a Sociedade da Cruz Vermelha, que atuam aqui internamente, mas o Comitê Internacional fica em Genebra, que é o promotor no sentido de fomento do direito internacional humanitário, né? É aquele que é o guardião das normas humanitárias, está nas convenções de Genebra, né? Está inscrito lá no artigo 60 do Código Civil Suíço. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alinha no seu entendimento, os grandes juristas do comitê alinham com relação ao Tribunal Penal Internacional, mas há correntes que defendem que poderia ser aplicado o direito humanitário no Rio de Janeiro, tá? Inclusive aqui no Brasil existem profissionais extremamente respeitados de várias áreas, tanto áreas jurídicas como áreas operacionais, que defendem isso. Então, eu não estou me posicionando a respeito disso. Estou dizendo que, majoritariamente, o entendimento hoje é esse, que emana da doutrina e da jurisprudência internacional. Mas é bom que haja outras opiniões, né? Porque só o dissenso leva ao consenso. Ninguém é dono da verdade, né? Os argumentos sendo colocados de maneira razoável e amparada sempre precisam ecoar, né? Para as pessoas refletirem sobre isso, né?